Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. A porção de promessa escolhida para hoje se encontra em Gênesis capítulo 6, verso de número 8 a 9, que nos diz: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Embora o mundo, segundo esse texto, tivesse mergulhado profundamente no pecado, houve uma pessoa que foi uma exceção e que achou graça aos olhos do Senhor. Ele é descrito aqui como um homem justo e íntegro entre as pessoas do seu tempo. E a Bíblia acrescenta que ele andou com Deus. A bondade de Noé, um homem cheio de bondade, veio depois da graça. A graça vem antes da bondade dos salvos. A Bíblia deixa bem claro que nós não somos salvos pelas obras, mas a salvação produz boas obras. Efésios capítulo 2, verso de número 10. Eu gostaria que você observasse comigo 3 pontos sobre a bondade de Noé nesse texto. Primeiro, perceba a pureza da bondade desse homem. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro. A palavra íntegro não significa perfeição, sem pecado. Significa antes honesto, genuíno. Noé tinha uma bondade genuína. Em segundo ponto, o lugar onde se deu essa bondade. Entre os seus contemporâneos, diz o texto. Observe que Noé viveu uma vida de bondade durante uma época de grande impiedade. Isso implica que não podemos usar a desculpa da corrupção de nossos tempos para justificar a deficiência da nossa conduta. Terceiro ponto que o texto ressalta é o caminho da bondade de Noé. Por conta de sua bondade, Noé andou com Deus. Essa frase também ocorre em outro momento da Bíblia, lá em Gênesis 5, 22, em relação a Enoque. Andar com Deus significa se submeter a Ele, seguir o seu caminho, ter uma vida santificada a Ele. E por fim, viver uma vida de solidão, uma vez que nem todos, ao longo da nossa existência, que nós conhecemos, caminharão o caminho que Deus estabeleceu. Nós não encontraremos muitas pessoas caminhando conosco se nós desejarmos caminhar com Deus. Então, diante disso, algumas pessoas atualmente perguntam se é possível ter uma vida plena, prosperar, ao fazer negócios de maneira justa, honesta, no meio desta terra. Alguns perguntam assim: é possível resistir à maré e ainda assim ter sucesso? Nós temos a resposta bem aqui em Noé. Ele encontrou graça diante de Deus. E essa pode ser a experiência de qualquer um que glorifique a Deus
em sua geração. Não importa quão má essa geração tenha se tornado. Experimente viver com Deus. Experimente viver a graça. E você também experimentará uma vida plena que tem Deus como companhia. Que Deus te abençoe. Um bom dia. Fique na paz de Cristo.